Pessoal, vamos então fazer os exercícios sobre o processo legislativo ordinário, tá bom? Eu vou fazer algumas questões só, pessoal. Por quê? Porque eu quero que vocês treinem, né? Beleza? Eu vou fazer algumas que eu selecionei aqui, geralmente são essas em vermelho, tá? E aí vocês depois treinam com as outras, para vocês não ficarem só dependendo de mim. Vocês têm que exercitar, né, o raciocínio para vocês conseguirem avançar na matéria também. Tá legal? Deixa eu só corrigir aqui. Vamos lá. Essas nossas questões são questões bem recentes, tá? 2020 a 23 a maioria. Alguma ou outra que tem um assunto relevante é um pouquinho mais antiga. Considerando as regras constitucionais aplicáveis ao processo legislativo ordinário, assinale a correta. O veto presidencial será apreciado em sessão unicameral? Não. Na sessão conjunta. Qual que é a diferença? Na sessão conjunta, os deputados e senadores estão juntos e os votos são colhidos separadamente, Câmara e Senado. Na sessão unicameral, deputados e senadores estão juntos, só que não há mais separação entre deputados e senadores. Os votos são colhidos apenas no total. Você não faz separação entre Câmara e Senado. Sessão unicameral foi a sessão responsável para aprovar a emenda de revisão da nossa Constituição Federal. Depois a gente vai falar sobre isso quando nós tratarmos sobre o processo legislativo de emenda à Constituição, tá? Então, o veto presidencial será apreciado em sessão conjunta dentro de quantos dias? 30. 30 dias contados do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. A discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do STF e dos tribunais superiores tem início onde? Na Câmara dos Deputados. Muito fácil, né, pessoal? Projeto de lei aprovado por uma das casas legislativas será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. Caso o projeto seja emendado, ele voltará à casa iniciadora. É verdade. Gabarito. A Casa Legislativa, na qual tenha sido concluída a votação, enviará o projeto de lei ao Presidente da República e, aquiescendo, o sancionará. O ulterior aquiescência do Presidente da República, mediante sanção do projeto de lei, quando dele seja a prerrogativa usurpada, sana o vício de inconstitucionalidade? Não, lembra que essa aqui é aquela jurisprudência que eu disse que mais cai em concurso público. Se algum projeto for apresentado usurpando a competência privativa do Presidente da República, nem a sanção do Presidente convalida esse vício, tá? Se o Presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele deverá vetá-lo total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicar dentro de 48 horas o presidente do Senado os motivos do veto. Então tá aí questão bem simples, né? Próximo. Considerando-se as normas referentes ao processo legislativo, é possível a tramitação de proposta de lei que seja formalmente complementar, mas materialmente ordinária? Lembra que eu falei isso para vocês? É possível que eu trate de um assunto que não exige lei complementar por lei complementar? Sim. E o contrário, é possível? É possível que eu trate de um assunto de lei complementar por lei ordinária? Não. Então preste atenção. Quando você trata por lei complementar um assunto que não precisa, é como você está dando um tiro de bazuca numa mosca. Você tem como matar a mosca com um tiro de bazuca? Tem, mas precisava de um tiro de bazuca? Não precisava. Então, quando você usa lei complementar para tratar de um assunto de lei ordinária, não tem nenhum problema de constitucionalidade aí. Só que essa lei complementar que trata de assunto de lei ordinária, ela é lei complementar formalmente e lei ordinária materialmente. Na prática, essa lei complementar, ela só vai ter o nome de lei complementar. Mas no fundo, ela é uma lei o quê? Ordinária. E, portanto, ela poderá ser alterada ou até revogada por lei ordinária. É o caso do exemplo que eu dei para vocês da lei complementar aqui 840 do Distrito Federal. Ela é uma lei complementar que trata de um assunto que não precisava ser tratado por lei complementar, que é o Estatuto dos Servidores.
Então, ela é formalmente uma lei complementar, mas ela é materialmente uma lei ordinária. E ela pode ser alterada ou revogada por lei ordinária. Então, a questão está verdadeira. Beleza? Questão interessante do CESP, tá? Por isso que eu expliquei essa teoria lá no primeiro bloco. Oitavo, é possível a admissão de proposição de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República que dê ensejo ao aumento de despesas, desde que ao final dos trâmites cabíveis o projeto seja sancionado pelo Presidente? Não. Pessoal, não pode, em hipótese alguma, ter aumento de despesa em projeto de iniciativa exclusiva do Presidente, a não ser LDO e LOA, tá? Então tá errada a questão. Então essas 9 eu vou passar para vocês. Vamos para 11 agora. Um grupo de parlamentares apresentou o projeto de lei dispondo sobre a criação de cargos de procurador do Ministério Público de Contas que atua junto ao Tribunal de Contas do referido Estado. Lembra que eu te falei que junto a todos os tribunais de contas existe dentro deles um órgão chamado Ministério Público de Contas? E eu te disse também que quem pode apresentar projetos de interesse desse Ministério Público de Contas é só o Tribunal de Contas, ao qual ele está vinculado. Lembra que o Ministério Público de Contas, que existe dentro do Tribunal de Contas, não tem competência para apresentar projeto de lei. Lembra disso? Muito bem. Quem tem competência para apresentar os projetos de lei de interesse desse Tribunal de Contas é só o Tribunal de Contas. Então aqui você já viu um vício, porque o projeto foi apresentado por um grupo de parlamentares. Esse projeto já tem vício na iniciativa, tá? Então, um grupo de parlamentares apresentou um projeto de lei dispondo sobre a criação de cargos de procurador do Ministério Público de Contas que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado. O projeto foi aprovado pela Assembleia, sancionado pelo governador e resultou nessa lei estadual número 20. Após a publicação, o partido político Alfa anunciou que solicitará a sua análise por um especialista de modo a verificar a sua compatibilidade com a ordem constitucional. E nesse caso, você é o especialista. O que você pode dizer sobre esse projeto de lei? Que ele é inconstitucional. Por quê? Porque houve vício de iniciativa. Só o Tribunal de Contas é que poderia apresentar esse projeto de lei. Então, quando fala aqui que é constitucional, você já pode, não precisa nem ler as assertivas. Ficamos só com a letra A, D e E. Então, A, é inconstitucional considerando o vício de iniciativa, já que o projeto de lei somente poderia ser apresentado pelo Procurador-Geral do Ministério Público? Não. O Ministério Público de Contas não tem competência para apresentar projeto de lei. Só o Ministério Público Estadual. Tudo bem? Não confunda, já expliquei isso para vocês. Inconstitucional, letra D, considerando o vício de iniciativa, já que o projeto somente poderia ser apresentado pelo chefe do Executivo? Não. Então restou letra E. Inconstitucional, considerando o vício de iniciativa, já que o projeto de lei somente poderia ter sido apresentado pelo Tribunal de Contas. Algumas questões, pela sua singularidade, eu coloco um rápido comentário embaixo, tá? Como essa aqui. Beleza? Vamos ir para a próxima, questão número 13 agora. Só voltar aqui a questão número 13. Olha só. O governador do estado de Goiás, que é o meu estado, apresentou o projeto de lei que dispôs sobre a carreira de médicos titulares de cargos públicos estaduais efetivos e fixou os valores em reais da respectiva remuneração. Pergunto, o governador pode apresentar esse tipo de projeto? Pode. Por quê? Porque é um projeto, pessoal, relativo a servidores executivos. Os médicos são servidores da saúde, né? Muito bem. O projeto de lei foi aprovado com emenda parlamentar que estabeleceu a vinculação da remuneração dos cargos públicos de médico a percentual do limite remuneratório máximo aplicável ao Poder Executivo Estadual. Pessoal, olha só. Você tem um teto estadual. Qual que é o teto estadual? A gente vai estudar muito isso lá em administração pública. Nos estados, nós podemos ter duas configurações. Ou um teto único, que é a regra, que seria o subsídio do desembargador, ou um teto por poder. Aí você teria um teto para o executivo, um para o legislativo e um para o judiciário, aplicável também a Ministério Público e Defensoria Pública. No executivo seria o subsídio do governador, no legislativo dos deputados estaduais e no judiciário o do desembargador. A maioria dos estados usa o teto único de desembargador. Aí você teria que analisar o que diz a Constituição do Estado de Goiás, porque essa é uma faculdade de cada estado fixar qual o regime de teto que eles vão usar, teto remuneratório. Aqui não interessa saber isso. Você tem que saber o seguinte. Vamos supor que você tem um teto. Um parlamentar apresentou emenda dizendo o seguinte, o médico vai ganhar, sei lá, 80% do teto. Ele atrelou, ele vinculou a remuneração do médico ao teto.
Pessoal, lá no artigo 37 da Constituição, nós vamos estudar, dentre outras coisas, a proibição de você criar vinculações relativas à remuneração de servidores. Não pode existir vinculação, certo? Esta é a regra. Tem algumas exceções no próprio texto constitucional, mas por enquanto, saiba que a regra é que não pode existir vinculação remuneratória. Então essa emenda aqui ela é inconstitucional porque ela está vinculando a remuneração do servidor a um valor específico, no caso aqui o teto do funcionalismo público. Tá ok? E aí, desta forma, essa emenda elevou a despesa prevista inicialmente no projeto de lei. É possível emenda que aumente a despesa em projetos de iniciativa privativa do governador? Não, não é possível. Essa emenda é inconstitucional. Então, considerando a ordem jurídica, a emenda parlamentar aprovada ela é inconstitucional. Então, já posso tirar a letra C, tem letra E também? Deixa eu ver aqui. Então, veja, só uma que falou que é constitucional. Então, vamos agora analisar cada uma das assertivas da questão número 13, né? Isso. Olha só, letra A é inconstitucional, uma vez que a fixação de remuneração dos médicos é matéria de iniciativa privativa do governador, não podendo ser objeto de emenda parlamentar que importe aumento de despesa. Até aqui tudo bem. Ainda que seja materialmente constitucional a vinculação da remuneração nos termos propostos. Está errado, porque essa vinculação é inconstitucional também. Apesar disso aqui ser um assunto que nós não estudamos ainda, está no artigo 37 da Constituição. Tá bom? Aí você tem que estudar o artigo 37 da Constituição, mas lá a gente vai estudar esse assunto aqui. Inconstitucional, uma vez que, embora a situação permita a apresentação de emenda parlamentar que implique aumento de despesa, está errado. Não pode apresentar emenda que implique aumento de despesa, porque é um projeto de iniciativa privativa do governador. Letra D. É inconstitucional, uma vez que, ainda que a fixação de remuneração dos médicos seja matéria de iniciativa privativa do governador, correto, não pode ser objeto de emenda parlamentar que importe aumento de despesa em projeto de iniciativa do chefe do executivo, em que pese seja materialmente constitucional a vinculação da remuneração. Está errado. Então restou somente a letra E, né? É inconstitucional, uma vez que a fixação de remuneração dos médicos é de iniciativa privativa do governador, não podendo ser objeto de emenda parlamentar que importe aumento de despesa, sendo materialmente inconstitucional a vinculação da remuneração nos termos propostos. Pessoal, a inconstitucionalidade ela é formal quando o processo legislativo é desrespeitado. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso lá no último tópico dessa matéria. A inconstitucionalidade é material quando o assunto tratado na norma diz respeito à Constituição. Quando você vincula a remuneração ao teto, você está tratando de um assunto que é proibido pela Constituição Federal. Tá bom? Próximo. 14. O Senado Federal, Casa Revisora, após aprovar o projeto de lei número X, o enviou ao presidente da República. Ato contínuo, a devida análise dos ministérios que atuavam nas temáticas envolvidas, o chefe do Poder Executivo concordou com uma parte do projeto e entendeu que a outra contrariava o interesse, devendo ser vetada. Ou seja, aplicou-se aquela regra, né, que eu falei. Uma parte foi sancionada, outra parte foi vetada, certo? Essa parte sancionada já pode ir para promulgação e publicação, essa volta para o Congresso, que poderá derrubar o veto ou mantê-la, certo? Nesse caso, o presidente da República deve promulgar a parte incontroversa. O que é a parte incontroversa? A parte já foi sancionada do projeto, que não foi vetada, antes mesmo da manifestação ou da rejeição do veto do Legislativo. Exatamente. Ele já pode promulgar e publicar, independente do que acontecer com essa outra parte que foi vetada. Essa outra parte que foi vetada vai ser analisada pelo Congresso. Se o Congresso derrubar o veto, a parte cujo veto foi derrubado vai ser promulgada e publicada também. A outra parte cujo veto não foi derrubado, ou seja, cujo veto foi mantido, vai ser arquivada. Então já é o gabarito da questão. Aguardar o desenvolver do processo legislativo com a manifestação do Poder Legislativo a respeito da rejeição ou não do veto, de modo que este poder promova a promulgação do projeto. Não, quem promulga é sempre o presidente da República, tá? A não ser que ele, nos casos de sanção tácita e rejeição do veto, ele não faça em 48 horas. E outro erro aqui é falar que ele tem que aguardar o desenvolvimento do processo legislativo. Não, ou ele já pode promulgar e publicar a parte em controvérsia. Letra C. Promulgar a parte em controvérsia do projeto que não foi vetada. Tudo bem. Sendo que a rejeição do veto pelo Poder Legislativo dará origem a diploma normativo diverso? Não, pessoal.
Se porventura, olha só, essa parte aqui foi sancionada pelo presidente, certo? Aí vamos supor que essa parte aqui foi vetada, tudo bem? Essa parte foi vetada, mas aí quando chegou lá na Câmara, no Congresso, eles derrubaram o veto. Então, aqui ó, derrubada do veto dessa parte. Essa parte aqui vai se juntar àquela parte que o presidente já tinha promulgado e publicado. É a mesma lei, gente. É a mesma lei. Tudo bem? Não vai ser uma lei diferente. Tudo bem? Aguardar o desenvolver do processo legislativo com a manifestação do Poder Legislativo a respeito da rejeição do veto. Não precisa aguardar desenvolver o processo legislativo, não. E letra E, aguardar a manifestação do Poder Legislativo, também não precisa, não. Tá? Então, questão aí bem interessante, boa para a prova, né? Questão 15. Considere que um projeto de lei de iniciativa parlamentar que altere a remuneração dos servidores do Poder Executivo Estadual tenha sido aprovado pela Assembleia e encaminhado à sanção do governador do Estado. Pessoal, veja que aqui houve de novo o roubo da iniciativa privativa do governador, porque estamos falando o quê? Aumentar a remuneração dos servidores do Executivo. Quem poderia propor esse projeto? Só o governador. Então, o parlamentar que apresentou esse projeto roubou competência do governador, não pode. O que vai acontecer nesse caso aqui específico? Se o governador souber muito de direito, ele vai ter que vetar o projeto totalmente por questões jurídicas, porque o projeto é inconstitucional, certo? Vamos ver o que tem de assertivo aqui? Olha só, o processo legislativo é irregular, pois a matéria se encontra inserida no rol de competências privativas do Poder Executivo Estadual. Já é o gabarito, exatamente. Letra B, eventual motivação de veto ficaria restrita ao interesse público? Não, interesse jurídico. Aqui seria um veto jurídico, por questão de inconstitucionalidade, tá? Em virtude de, no âmbito estadual, ser ampla a competência para tratar do regime jurídico dos servidores públicos, o procedimento é regular. Errado. Quem pode tratar sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, que é o regime jurídico deles, sempre é o chefe do Executivo, federal, estadual ou municipal. O princípio da simetria não abrange a regra de iniciativa privativa. Abrange sim. Foi a primeira jurisprudência que nós vimos lá no artigo 61 da Constituição, né? E a sanção pelo governador retira quaisquer vícios verificados no processo. Como eu te disse, essa jurisprudência é a que mais cai em prova, né? A sanção não corrige vício de iniciativa, tá? Se você for para a prova sem saber essa jurisprudência, você vai perder a questão, tá? Questão 23 agora. Se o chefe do executivo vetar parcialmente projeto de lei ordinária, a parte não vetada do referido projeto dependerá de decisão do parlamento sobre o veto, ou seja, aquele caso de novo, né? Sancionou uma parte e vetou outra. Essa aqui já pode ir para promulgação e publicação. Eu preciso esperar alguma coisa, alguma decisão do Poder Legislativo sobre o veto? Não. Então a questão está errada, tá? Não depende de decisão do parlamento sobre o veto, não. Próximo. Legislação proposta pela Câmara dos Deputados e aprovada no Senado por maioria relativa dos membros de ambas as casas pode estabelecer normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas no país para a defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais. Pessoal, tudo que fala sobre Forças Armadas, nós vimos que é o quê? Competência do chefe do Executivo, do Presidente da República. Então, como ela foi proposta pela Câmara, isso aqui foi de iniciativa de algum deputado ou de comissão da Câmara. Então não pode, é inconstitucional por vício de iniciativa. Tá bom? Questão agora 28. São de iniciativa privativa do Presidente da República, exceto as leis que versarem sobre... Qual dessas aqui não é de competência exclusiva ou privativa do Presidente? Modificação do efetivo das Forças Armadas é do Presidente. Normas gerais sobre a organização da Defensoria Pública e Ministério Público dos Estados também é do Presidente. Matéria tributária de competência da União. Esse aqui é o assunto mais cai em prova. Lembra que eu te disse que matéria tributária só é de competência privativa do Presidente quando é territórios. Então, olha só, para não errar mais. Matéria tributária só territórios. Certo? Matéria orçamentária, aí é tudão. Sempre matéria orçamentária vai ser de competência privativa do Presidente da República, tanto nos territórios quanto federal. PPA, LDO e LOA
são leis de iniciativa do presidente. Agora, matéria tributária não. Lembra de mim na sua prova. O que eu mais faço é todo dia analisar projeto de lei em matéria tributária apresentado pelos senadores. Então, 28, letra C. Servidores públicos da União dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria. Essa é a 8.112, né? E organização administrativa e judiciária dos territórios, também competência do presidente. Pessoal, tá tranquilo, né? Eu acho que tá fenomenal. Vamos para a próxima aqui, questão 29. O prefeito do município Alfa encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre os requisitos para a concessão de licença para tratamento de saúde aos servidores públicos. Com o objetivo de atender aos anseios dessa categoria, a Câmara Municipal aproveitou a boa relação entre os partidos políticos e aprovou uma emenda aditiva que incluía um novo artigo no projeto, concedendo aos servidores públicos municipais um aumento de remuneração. Então, olha só que interessante essa questão. Então, veja aqui, pessoal, o que aconteceu. O prefeito apresentou um projeto para tratar de licença para tratamento de saúde e aí os vereadores, tá, apresentaram uma emenda aditiva, ou seja, acrescentando dispositivos ao projeto para prever o quê? Aumento de remuneração, ou seja, vai implicar em aumento de despesa? Vai. Pode esse tipo de emenda? De jeito nenhum. Então, o fato de depois o prefeito ter sancionado esse projeto resolve esse problema? Não resolve esse problema. Por quê? Porque essa emenda é inconstitucional, pessoal. Mesmo a sanção do prefeito não tem o condão de resolver esse vício. Então, o que nós vamos ter nesse contexto? À luz dessa narrativa, a parte da lei decorrente da emenda aditiva aprovada pela Câmara, ela é o quê? Inconstitucional, isso eu tenho certeza, não preciso nem ler a letra A e B, certo? Vamos ver a letra C. Inconstitucional, pois a Câmara não pode aprovar emendas em projetos de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Cuidado, eu posso sempre apresentar emendas aos projetos de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Só que essas emendas não podem repercutir em aumento de despesa e nem podem também desvirtuar do assunto do projeto. Foi o que nós vimos lá na jurisprudência do Supremo. É inconstitucional, pois os vencimentos dos servidores públicos não são aumentados por meio de lei, mas sim mediante decreto do prefeito municipal. Misericórdia, né, pessoal? Aumento de remuneração é sempre por lei, sempre, não tem exceção. Servidor, tá? Que eu estou falando. Dos cargos políticos tem algumas exceções que a gente vai estudar no momento adequado. Inconstitucional, pois a emenda não guarda pertinência temática com o projeto original de iniciativa privativa do prefeito, o que não é suprido pela sanção. Olha só que interessante. Essa questão aqui, ela cobrou a segunda parte daquela jurisprudência. Eu vou até voltar aqui na jurisprudência para você relembrá-la, porque essa questão você podia matar tanto porque a emenda causou aumento de despesa, quanto porque ela não tratava do assunto principal da matéria. Olha só, lembra que eu quando li essa jurisprudência aqui para vocês, aqui no mapa 3, essa aqui, ó, a ação direta de inconstitucionalidade 3114, nós vimos que o Supremo falou que para que as emendas possam ser apresentadas a projetos de iniciativa privativa, elas não podem causar aumento de despesa, com exceção da LDO e LOA, e elas têm que ter pertinência temática. Como o projeto de lei era sobre licença de saúde, aumento de remuneração não tem nada a ver com o objeto do projeto. Mas você também podia marcar tratando do aspecto de aumento de despesa. Ambos os casos, a questão estaria correta nesse sentido de inconstitucionalidade da emenda. Tudo bem? Vamos agora para a questão número 35. Questão 35. Olha só. O Ministério Público do Estado Alfa, após regular tramitação interna, elaborou a sua proposta orçamentária e encaminhou o respectivo projeto à Assembleia, que deliberou pela rejeição por vício de iniciativa. Olha só, o Ministério Público tem condição de enviar diretamente a sua proposta orçamentária para o Poder Legislativo? Não. PPA, LDO e LOA são leis, são projetos, vamos colocar assim,
cuja iniciativa é privativa do chefe do executivo, pessoal. Então, só o governador que pode enviar. O que acontece? Todos os órgãos enviam as suas propostas para o chefe do executivo, ele consolida as propostas no projeto de lei orçamentária e encaminha para a Assembleia. Então, o correto aqui era o Ministério Público fazer a sua proposta, porque ele tem autonomia para isso, enviar a sua proposta para o governador, ele ia analisar se a proposta está de acordo com a LDO, estando de acordo, geralmente está, ele incorpora essa proposta no projeto de lei orçamentária e aí sim, junto com todas as outras propostas do Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Poder Legislativo e do próprio Poder Executivo, ele envia o projeto para a Assembleia. Então, de fato, a Assembleia fez bem ao rejeitar por vício de iniciativa, está correto. Então, a deliberação da Assembleia está correta. Então, dizer que é incorreta aqui está errada. Tudo bem? Então, eu sei que está correta. Agora, vamos ver por que ela está correta. Letra B, correta, pois a iniciativa do processo legislativo, na temática descrita na narrativa, é privativo do executivo. Exatamente, já é o gabarito. Letra C, correta, considerando que o Ministério Público é órgão do executivo. Misericórdia, certo? Não tem nada a ver. Próximo. Essa questão aqui, ela cobrou uma coisa que eu praticamente nunca tinha visto em questão de prova. Eu não me lembro de fazer uma questão que cobrou essa palavra aqui, ó, interorgânico. Então, quando eu mesmo fui fazer essa questão, eu tive que pensar um pouquinho, porque pessoal, eu já dou aula há muitos anos, eu nunca tinha visto isso aqui. Porque às vezes as questões de prova pegam um doutrinador assim menos conhecido, menos cobrado em prova, para tentar fazer uma questão um pouquinho fora da média. Então eles inventam às vezes algumas coisas assim que a gente vai ter que se virar na prova. Eu tento colocar para vocês o máximo de possibilidades de cobrança, mas pode ser que na sua prova caia algo que talvez nem eu nunca vi. Mas isso é raro, tá? Fica viajando em maionese não. A maioria das questões você vai com certeza acertar com o material. 99,999. Talvez uma lá 0,0001 que vai ter uma coisa que você nunca viu, tá? Então não viaje na maionese. Aí veja só. Em se tratando de organização funcional do Estado, é exemplo de controle político interorgânico. Quando você vê essa palavra interorgânico, você tem que lembrar o quê? De inter e intra. Quando eu falo de intra, falando dentro de uma mesma coisa, intraorgânico é um controle feito pelo próprio poder sobre si mesmo. É um autocontrole. Interorgânico é um controle de um poder sobre o outro. A própria palavra nos dá a entender isso. Desses sistemas aqui, qual deles você acha que parece com a forma de controle de um poder sobre o outro? Controle da Comissão de Constituição e Justiça. Esse controle é um controle feito, tá, pela comissão sobre os atos do próprio Poder Legislativo. Então não existe aqui interorgânico, é intraorgânico esse. Medida provisória não é esse sistema de controle, é uma norma legislativa. Emenda constitucional também é uma norma legislativa. Sistema bicameral é a forma do nosso Poder Legislativo Federal. Então, o veto, que é uma forma de controle político interorgânico, é o presidente vetando um projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Tá bom? Agora, depois você pode ler o que é controle interorgânico e intraorgânico, mas eu acho que isso não tem muita importância para a prova, não. Coloquei só por desencargo de consciência mesmo, mas uma chance de cair pequeniníssima. 37. O chefe do Poder Executivo do Estado Alfa vetou de modo expresso parte de um projeto aprovado pela Assembleia, tendo silenciado em relação à parte restante. Se ele silenciou em relação à parte restante, o que vai acontecer depois de 15 dias úteis daquela parte restante? Sanção tácita. Sim ou não? Então ele somente vetou uma parte e sobre outra parte ele não falou nada. Então vai acontecer a sanção tácita dessa outra parte. Tudo bem? O veto à parte do projeto foi devidamente comunicado ao Poder Legislativo, que decidiu derrubá-lo em sessão realizada 3 meses depois. Olha só, essa sessão 3 meses depois é um problema, né? Muito tempo, né? A regra é que o veto tem que ser analisado 30 dias depois. Ah, professor, mas e aí, 3 meses, tem algum problema? Não, mas a pauta dessa casa vai ficar travada, porque depois dos 30 dias, trava-se a pauta, sobresta-se a pauta. Mas enfim,
À luz da sistemática constitucional vigente em relação ao silêncio do chefe do executivo quanto à parte do projeto, tal silêncio importa em quê, pessoal? Invoca em sanção tácita, eu tenho certeza que é. Então pode ser uma dessas 4 assertivas. Letra A, não existe veto tácito. Lembra? Veto é um ato, sempre tem que ser expresso. Então letra B, essa questão é 37, né? Letra B, a sanção tácita devendo ser promulgado ao final do processo legislativo pelo presidente da República após derrubado o veto. Não. Pessoal, quando há sanção tácita, o presidente vai ter, ou o governador, 48 horas para promulgar. Tudo bem? 48 horas, não isso aí. E eu também não preciso esperar a decisão da casa a respeito do veto. Sanção tácita devendo ser a lei promulgada, enquanto a parte do veto derrubado será encaminhada para a promulgação do referendo. Exato. Como o veto foi derrubado, certo? Vai ser enviado para o governador e ele vai ter também 48 horas. Lembra que tanto na sanção tácita quanto na rejeição do veto, o sistema é o mesmo. Vai para o chefe do executivo para ele promulgar em 48 horas. Tá bom? Letra D. Sanção tácita devendo ser promulgada pelo referido agente ao final do processo legislativo, juntamente com a parte do veto derrubado. Não tem nada de ao final do processo legislativo, não. Já é imediato. Ocorreu a sanção tácita, já tem que ser promulgado e publicado. Sanção tácita devendo ser a lei promulgada. Exato. Enquanto a parte do veto derrubado será promulgada pelo presidente da Assembleia. Não. Quem vai promulgar, em princípio, é o chefe do executivo. O presidente da Assembleia vai ser chamado para promulgar se o governador não fizer em 48 horas. Seguindo o mesmo modelo federal, tá? 38. O veto oposto pelo chefe do Poder Executivo a projeto de lei será político quando versar sobre a juridicidade do projeto? Não. O veto político, pessoal, é aquele que envolve o quê? Questões políticas de interesse público, tá? Então, a juridicidade é o veto jurídico. Pode ser uma forma de controle prévio de constitucionalidade a depender do seu teor. É verdade, porque o veto ele é político e ele é jurídico. Quando ele é jurídico, a razão pela qual o veto está ocorrendo é porque o chefe do executivo considera o projeto o quê? Inconstitucional, no todo ou em parte. Então, essa forma é uma forma de controle prévio de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade ele é prévio quando ele é realizado sobre o processo legislativo, ou seja, antes do projeto se tornar lei. Depois que o projeto se torna lei, o controle é repressivo. Então nós temos o controle prévio ou preventivo, que ocorre durante o processo legislativo, e o controle repressivo, que é a regra, que ocorre já sobre as leis ou normas formadas já, né, aprovadas. Então é a questão verdadeira. Quando o veto é jurídico, é uma forma de controle prévio de constitucionalidade. É admitida quando tratar-se de veto tácito. Não, não existe veto tácito. Poderá incidir sobre trechos ou palavras de artigos ou parágrafos? Não. Quando o veto é parcial, ele tem que abranger o texto integral de artigo, parágrafo, inciso e a linha. Se você tem um artigo lá, você não gosta só de uma palavrinha, você não pode vetar só aquela palavrinha, você tem que vetar o artigo inteiro. Azar o seu. E devolve a matéria vetada ao Legislativo, que poderá rejeitar o veto pela maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio aberto. Não tem mais escrutínio secreto para derrubada de veto, tá? Pessoal, a última questão sobre o processo legislativo ordinário, questão 39. Um grupo de parlamentares insatisfeito com o diminuto rol de competências do Tribunal de Justiça do Estado Alfa e a correlata sobrecarga de atividades do juiz de primeira instância apresentou um projeto de lei alterando as referidas competências. Essa questão aqui é uma questão um pouco mais complexa, tá? As competências do Tribunal de Justiça de um determinado Estado, de acordo com o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição, tem que estar definido na própria Constituição do Estado. Então, lei não pode criar novas competências para o Tribunal de Justiça. Geralmente, as leis de organização e divisão judiciária dos Estados, elas só repetem as competências dos TJs que estão na Constituição. Porque competência do TJ só pode estar prevista na Constituição do Estado. Então, essa situação aqui, ela é complexa. Por quê, pessoal? Porque não pode, ok, essa competência ser proposta por meio de lei. Tudo bem?
Então, isso aí é inconstitucional, essa proposta desse grupo de deputados, tá? Então, após a tramitação regular, esse projeto resultou na promulgação da lei. Então, essa lei é inconstitucional, pelas razões que eu já expliquei. Então, à luz da sistemática constitucional, o referido diploma não apresenta qualquer vício? Apresenta sim, né? Apresenta vício formal, pois a matéria deve ser disciplinada na Constituição da República? Não, é na Constituição do Estado. Letra C, questão 39. Tá bom, gente? Pronto. As outras vocês fazem, qualquer dúvida, nos chame aí. Próximo bloco a gente vai começar um assunto bem rapidinho, que é um processo legislativo de leis também, ordinárias, só que é o processo legislativo sumário, que é quando o presidente da República solicita urgência nos projetos de sua iniciativa. Daqui a pouco a gente volta, até mais.